Pô, que tristeza, hein, gente? Ontem fiquei sabendo do fechamento do Metropolitan, uma grande casa de espetáculos, onde eu, por exemplo, vivi momentos maravilhosos que vão ficar para sempre na minha memória. Eu me lembro, molecote ainda, sei lá, 25, 26 anos, depois de uma praia na Barra, a galera saiu e a gente almoçou alguma coisa e foi direto assistir o show do Ney Matogrosso, que era um pouco mais cedo. Assisti Roberto Carlos com a minha mãe. E aí eu me lembro que chegou uma hora, eu olhei pra minha mãe, tava ela em lágrimas com o Roberto Carlos, né? Qual era a música que ela tocava? Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor. Aí eu olhava minha mãe triste, chorando, né? Mas, Ricardo, meu filho, que palhaçada é essa, hein? Nada de tristeza, eu tava emocionada com o Roberto. Olha só, meu filho, resolve ser YouTube e agora fica me botando nas tuas coisas. Eu te dou na cara, hein, meu filho? Eu, hein? Que saco, hein? Enfim, pô, Ney Matogrosso, Roberto Carlos, Titãs, Marisa Monte, Lulu Santos, enfim, um monte de gente, muito legal assistir lá. E aí ontem eu fiquei sabendo do fechamento do Metropolitan. E aí é muito maluco, porque eu ainda não superei o fechamento abrupto, de repente, do Canecão. E olha que o Canecão já fechou uns 10 anos, era assim um manancial de arte, de cultura, era uma usina, era uma potência, né? Então é a casa de show que, na minha opinião, guardou os shows mais históricos do Brasil. E aí, de repente, houve ali uma ação de reintegração de posse, que a gente pode até comentar em um outro vídeo, e acabou que a reintegração de posse foi deferida, e está lá o Canecão fechado. Nada foi feito naquele lugar. Está lá, entregue a baratas e ratos, uma coisa absurda. Para que houve então a reintegração de posse? Para deixar fechado um lugar que se fazia arte, que se fazia cultura, exploração da música, divulgação da arte. É muito triste como o Rio de Janeiro vai perdendo os seus espaços históricos, sobretudo aqueles que são ligados à arte. Mas o que me chama a atenção nesse caso do Metropolitan é o fato de que eu falei para algumas pessoas mais jovens: o Metropolitan fechou. Aí a pessoa, quem? Metropolitan? Aí eu, o quilômetros de vantagem Hall. Ah, pô, fechou? Caramba, que absurdo e tal. E aí é curioso, porque a casa de espetáculo nasceu com um nome e acabou morrendo batizada por um outro título, né? E isso é um fenômeno que a gente tem que estudar agora, que é o naming rights. Pelo naming rights, uma grande empresa, uma grande marca que tem a vontade de cada vez mais atrair clientela, chegar perto do seu público, trazer mais olhares para os seus produtos e serviços, ela faz um contrato com um estabelecimento de diversão, que pode ser um estádio de futebol ou até um time de futebol. A gente tem aqui o caso agora do Red Bull Bragantino. A gente tem o primeiro caso lá na Arena da Baixada, que fez um contrato de naming rights com a Kyocera, virou Kyocera Arena, mas esse naming rights não pegou. Aliás, essa é uma grande questão, né? As grandes empresas, grandes marcas pagam milhões e milhões de reais, às vezes dólares, para que por 10, 20 anos um time de futebol, um teatro, um estádio carregue o seu nome. Mas é preciso pensar o seguinte: será que as grandes mídias, os jornais, as rádios, revistas, televisões, elas divulgam o nome dessas grandes marcas quando vão divulgar, quando vão informar o acontecimento de um espetáculo? A Rede Globo agora está muito chateada de ter que dar para o Red Bull Bragantino uma publicidade sem pagamento extra para o Red Bull. Um outro caso interessante é o do HSBC Arena, que hoje é Geneve. Todo evento que vai acontecer lá, na hora de se divulgar, se divulga que vai acontecer um show na Arena Olímpica, suprimindo o nome daquela marca, daquela empresa que fez um contrato de naming rights. Então o naming rights pode ser uma faca de dois legumes, né? Pode ser que colhe e pode ser que não colhe.
Nos teatros do Rio de Janeiro, por exemplo, os contratos de name rights têm funcionado. A gente tem o Teatro das Artes, que virou Teatro PetroRio. A gente tem o Petra Gold, que era o Teatro Leblon. A gente tem o Teatro XP, que, salvo engano, fica dentro do Jockey Club. A gente tem o Teatro Net Rio, que agora já trocou para Teatro Claro. E antes era o Teatro Teresa Raquel. Então, nesses contratos de name rights, a empresa quer trazer cada vez mais divulgação e visibilidade à sua marca em troca de milhões de reais que ela paga para aqueles que administram o grande estabelecimento, que administram o teatro, que administram um time de futebol. E aí volto com a pergunta, será que sempre isso é bem sucedido? Pelo visto, não. Eu poderia jurar que o Metropolitan jamais fecharia suas portas. Isso porque ali a gente tem um exemplo de contratos e mais contratos e mais contratos de name rights. Uma vez que ele nasceu Metropolitan, depois virou ATL Hall, depois virou Claro Hall, depois virou Citibank Hall e terminou batizado de Quilômetros de Vantagem Hall. Essas grandes empresas que deram um nome àquele estabelecimento, originalmente chamado de Metropolitan, fez com que o Metropolitan tivesse condições de arcar com os seus custos mensais. Afinal de contas, é uma casa muito grande. Mas olha que situação. Será que você, dono de uma grande empresa, de uma grande marca, hoje assumiria o Metropolitan Hall, ATL Hall, Citibank Hall, Claro Hall, Quilômetro de Vantagem Hall, depois de tantas pessoas, tantas concorrentes passarem por ali? A meu ver, essa quantidade enorme de contratos de naming rights num único lugar faz com que ele perca a sua identidade. Isso é muito delicado. E do ponto de vista da grande marca, às vezes o tiro sai pela culatra. A grande marca investe milhões e milhões de reais e, como dito antes, o name rights não cola, não pega. As pessoas não usam o nome daquela grande marca como forma de identificar aquele estabelecimento. Então fica aqui hoje esse vídeo para a gente pensar um pouco nas vantagens e desvantagens do name rights, lamentar o fechamento do Canecão, né, há mais de 10 anos, e mais do que o fechamento, a gente deve lamentar a falta de criação de algo no seu lugar. Esse vídeo também serve para lamentar o fechamento do nosso, pelo menos para mim, saudoso Metropolitan, onde eu vivi momentos que marcaram a minha vida. É isso aí, minha gente. Um abraço. Até a próxima.